Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo e o filme da vez é O Massacre, lançado em 2000, que tem o nome original de Bloody Murder. E ele foi dirigido por um cara chamado Ralph Portillo, que dirigiu 4 filmes no ano 2000, o que nunca é bom sinal, né? Acontece que esse mês, abril de 2024, a gente teve uma Sexta-feira 12 que eu deixei passar. Toda Sexta-feira 12 aqui no canal, geralmente eu falo de um filme que é quase um Sexta-feira 13, mas não é, então tinha que fazer um agora, né? E é só por isso que eu tô falando de O Massacre, um filme slasher extremamente genérico. Um filme abandonado pelo mundo, esquecido por Deus, e a única coisa notável sobre ele é como ele é muito cara de pau em copiar o Sexta-feira 13 original e algumas das suas continuações em quase todos os aspectos. Por ele ter saído nos anos 2000, eu vou considerar que ele faz parte da onda de slashers adolescentes pós-pânico, porque assim, ele claramente se inspira bastante no Pânico também. Tem um pouco de um humor autoconsciente aqui que não funciona nada, e tem um personagem do menino que é mais ou menos especialista em filme de terror, bem vibe range do Pânico mesmo. Mas eu acho que na real é até errado falar que esse filme usa Pânico como inspiração, porque o que parece é que ele usa Pânico como escudo, como uma justificativa para defender a cópia descarada do Sexta-feira 13 que ele tá fazendo, como se fosse uma sátira de filme slasher. O que beleza até daria para engolir, mas uma sátira que não tem humor, não tem ironia e não tem nenhum comentário sobre o material original, não é sátira, é só plágio mesmo, né? Antes de falar mais sobre essa obra, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Massacre, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe alguns filmes que a gente vai falar aqui através de votações e apoia a gente, né? O que é bastante importante também. Também já vou liberar aqui um aviso de spoilers. Ninguém liga pra spoilers desse filme, mas tá avisado e é isso, vamos nessa, né? A trama do Massacre é exatamente a trama de Sexta-feira 13. É tipo um acampamento de verão que tá fechado há muito tempo porque aconteceram uns assassinatos no passado, e aí tem esse cara que chega lá pra renovar o lugar e contrata um monte de adolescente como os monitores dele. Os monitores chegam alguns dias antes e ficam ali sozinhos no lugar arrumando as coisas, mas tem um assassino misterioso que tá matando eles um por um. A diferença é que aqui não é o Jason, né? Aqui já é mais uma coisa meio Pânico de descobrir qual desses jovens é o assassino. Mas ainda assim, por acaso, esse assassino usa uma máscara de hóquei, né? Oh não. Eu já vi que esse era um filme picareta logo na primeira cena dele, né? Que começa com um casal com um carro que para de funcionar na estrada e o cara fala, pô, tamo sem gasolina, vou lá pegar mais. E aí tem tipo 7 planos diferentes do cara andando na estrada sem nada com um galão de gasolina vazio na mão, que eu bati o olho e falei, ah, ok, isso tá aí só pra deixar o filme mais longo, né? Porque não tem necessidade de ter isso tudo de plano. Esse cara eventualmente encontra uma outra pessoa que é um assassino com uma máscara de hóquei e uma motosserra que vai atrás dele. É muito engraçado isso, porque essa imagem da máscara de rock e motosserra é uma concepção errada que muita gente tem do Jason na cultura pop. Em vários lugares, várias referências, a gente vê o Jason com a motosserra, mas na real, o Jason nunca usou uma motosserra em nenhum dos filmes do Sexta-feira 13. Então esse filme tem o quê? Uns 24 anos de idade? Quase um quarto de século aqui? Eu não sei se ele foi o primeiro, não sei se foi ele que infectou a cultura pop com essa noção errada aí, mas eu imagino que não, porque o Massacre não é um filme que teve tanto sucesso assim, né? Ninguém viu esse negócio. Então, ao invés dele ser um ponto de partida, eu imagino que ele seja só mais um que meteu a referência errada. O que tá acontecendo então é que o cara que tá com pouca gasolina é atacado e no momento que o assassino vai meter a motosserra no cara, a gente corta pra outra cena, porque é esse tipo de filme. É o famoso slasher que não tem muita cena de morte. Mas dessa cena terrível de introdução, a gente corta então pro nosso grupo de jovens chegando no acampamento de verão e somos apresentados a esse grupo dos mesmos personagens de qualquer filme. Eles são muito personagens de Sexta-feira 13, mas tem um pouquinho de Pânico em alguns deles ali também, porque muitos acabam sendo suspeitos falsos. A protagonista é a Final Girl genérica, a garota mais boazinha, mas que indo nessa onda dos anos 90 ali, ela ainda tem algumas características mais rebeldes, tipo fumar com as amigas, esse tipo de coisa que Final Girl tradicional não faz. O grande drama dela, ela tem uma mãe que morreu há muito tempo atrás e ela tá processando isso ainda, e o pai dela foi um
monitor nesse mesmo acampamento. Ela meio que tá indo lá pra herdar o posto dele ou alguma coisa assim. E é claro que o passado do pai nesse acampamento de verão vai ser relevante pra trama também, porque ela tem que solucionar um mistério de alguma coisa que aconteceu aqui muito tempo atrás. Ela tá tentando descobrir isso perguntando pro pai dela diretamente ao longo da trama, né? Mas parece muito que ele tá só tentando esconder alguma coisa dela. E eu acho que essa coisa do pai meio ausente, talvez, e a parada da mãe que morreu parece muito que foi tirado diretamente do drama da Sidney Prescott também, né? Ela tem um ex-namorado que acompanha ela no rolê que se chama Jason, que a galera suspeita dele ser o assassino, mas é claro, né? A única caracterização que esse personagem tem é essa piada, sem sacanagem. Não, mentira, ele tem uma outra caracterização que é, ele tem uma rivalidade com esse moleque louro que tava lá trabalhando também, porque os dois faziam parte do time de corrida do colégio e os dois corriam um contra o outro e aparentemente eles se odeiam por conta disso. Isso é até relevante depois pra trama, porque o Jason faz uma pegadinha com esse moleque, depois esse moleque desaparece quando ele é assassinado e todo mundo começa a suspeitar que foi o Jason que matou. Mas eu acho que em questão de interação dos personagens, de algum conflito que a gente vê acontecendo ali, essa rivalidade nem existe muito, sabe? Eles nunca brigam, eles nem discutem ou levantam a voz um pro outro. Depois que o Jason faz essa pegadinha com o rival dele, o cara só levanta e fala, pô, parabéns campeão, me pegou, hahaha, e vida que segue. Ou que não segue, né, porque ele morre algumas cenas depois. Mas isso tudo só me parece um drama que não é aproveitado e é uma parada mal feita, sabe? Tem umas cenas que a protagonista tá de papinho com o rival do Jason, que aliás eles perderam a oportunidade de chamar o personagem do rival do Jason de Fred. Apesar de que o nome dele na verdade é Brad, então talvez seja um Fred com mais desconto ainda. Mas enfim, essa proximidade da protagonista com o Brad parece que vai desenvolver um romance ali, e isso vai deixar o Jason mais bolado ainda. Mas não, o Brad só morre sem muita cerimônia, sem muita relevância, e a última cena do filme é o Jason ficando com ciúmes porque a namorada tá indo embora com o figura cômica do filme, que ela já tinha rejeitado várias vezes ao longo da trama, e fica claro que não vai ter nada romântico entre eles. Então, sei lá, pra mim faria muito mais sentido se o figura cômica tivesse rodado e se o Brad tivesse ficado vivo até o final e virado o melhor amigo da protagonista ali pro cara ficar com ciúmes, né? Tem também o personagem do fanfarrão, o cara queixudo que trouxe bebida pro rolê. Como são muitos personagens apresentados ao mesmo tempo e a imagem que eu vi não tava lá com a melhor qualidade, eu naturalmente não consegui diferenciar personagem nenhum no começo da trama, né? Então o fanfarrão tá lá na primeira noite do acampamento, ele vê um casal transando. E eu não tinha a menor ideia de quem devia ser e de como isso afetava o resto dos personagens. Mais tarde descobri através de diálogos que quem tava transando ali era o Jason, que ainda tava afim da protagonista, e a namorada do fanfarrão. Os dois acho que não trocam uma fala o resto do filme. Essa cena de transa vem do nada e não é explicado, só acontece. A namorada do fanfarrão eu chamei de a gata que não sabe nadar. Essas duas características são a única caracterização dela, e aí o fanfarrão fica bolado que viu ela transando com o Jason e joga ela no meio do lago sabendo que ela não sabe nadar, o que eu achei uma coisa bem babaca, né? Isso tudo é pra levantar o fanfarrão como o primeiro suspeito falso dessa trama. E depois que a gata que não sabe nadar some, que ela também é assassinada, ele é o suspeito principal e ele é preso pelo xerife. Tu imagina que ele vai só ficar fora do filme um pouco e depois ele volta, mas não, a gente acompanha ele sendo interrogado na delegacia numa cena exaustivamente chata e na manhã seguinte, como outra pessoa desapareceu no acampamento, o xerife tem que soltar ele. O que é engraçado, porque o xerife e o fanfarrão estão sentados exatamente no mesmo lugar. O xerife não se deu ao trabalho de colocar o cara numa cela, ele não dormiu, ele ficou 12 horas seguidas sentado nessa cadeira ali, tava nem sendo interrogado, eles só ficaram parados olhando pra cara um do outro. Pra mim isso é muito tipo, a gente tem um dia pra gravar nesse cenário, e aí eles foram lá e gravaram as duas cenas com os atores sentados na mesma posição, só mudaram um pouquinho a fotografia e saiu a merda que saiu. Aí tem o personagem do Randy do Pânico com desconto, que é o figura cômica. Esse cara, pra variar, também só tem duas caracterizações. A primeira é que ele quer muito pegar a protagonista, mas ele não sabe chegar nela. A segunda é que ele faz comentários meio meta sobre filmes slashers que se passam em acampamento de verão. Quando a galera tá suspeitando do Jason, ele faz piada com isso. Mas são umas piadas meio constrangedoras e, assim, é a mesma piada. Eu juro, tem o mesmo diálogo, ele fala alguma coisa do tipo, tamo preso no acampamento com o Jason, hein? Que azar! Se parar pra pensar, esse é o diálogo mais real possível, porque ele fez a piada a primeira vez e todo mundo ignorou porque foi ruim, e aí ele achou que, pô, ninguém ouviu, tenho que fazer de novo, e ele fez a piada a segunda vez. Quando o xerife vai interrogar ele sobre onde o fanfarrão tava na noite anterior, ele fala todo um monólogo enorme sobre como o cara podia ter burlado o horário da sessão cinema que eles estavam fazendo pra
e matar a garota na despensa, esconder o corpo dela e voltar pro lugar onde ele tava sem ter sido percebido. E aí tem toda uma cena hipotética mostrando isso acontecendo, que eu achei muito range do Pânico tentando levantar a suspeita em outros personagens, só que de um jeito completamente anticlimático, sem muito preparo, só é meio constrangedor, sabe? E se você acha que tem bastante jovem nesse filme, aparece mais, brother. Quando eles chegam lá no acampamento, o cara apresenta também esse casal do menino e da menina louros, que não tem caracterização nenhuma, eles só estão lá no filme. A garota loura, inclusive, ela tem uma imunidade por inutilidade, porque o assassino nem lembra que ela tá no filme, então ela sobrevive até o final. A única coisa que ela faz de relevante na trama é mais ou menos explicar uma história que ela nem explica direito. Tem a personagem da monitora que chega depois também, que vira a amiga nova da protagonista, a BFF dela. E a amizade entre as duas, pra falar a verdade, pra mim, é a única coisa de personagem desse filme que funciona. As duas interagindo, conversando, trocando os dramas de vida delas ali, que essa menina nova se identifica com a protagonista porque ela também perdeu o pai. Então elas parecem pessoas mais reais interagindo ali, então isso pelo menos foi de boa. Além dos jovens, também tem o Steve Christie desse filme, né? Que é o cara mais velho que tá coordenando essa bagaça toda. E ele é o típico personagem negacionista que demora pra aceitar que tem alguma coisa diferente acontecendo no acampamento. Mas o que eu achei mais estúpido foi quando apareceu o Crazy Ralph com desconto, o grande Rafa doidão. É o velho doido que aparece no acampamento pra avisar que vai todo mundo morrer e ninguém leva a sério. E cara, o ator que faz ele parece que tá muito tentando imitar o ator do Rafa doidão lá do Sexta-feira 13 parte 1 e 2. Os diálogos deles são muito parecidos, assim. Só que é tudo muito sem carisma, né? E em questão de fazer igual, mas fazer pior, o visual do filme grita Sexta-feira 13. Cara, o filme saiu em 2000 e o visual dele é tão trash que parece que foi uma coisa gravada nos anos 80. E eu não sei se isso é proposital. Mas, cara, tem as mesmas cenas do Sexta-feira 13, tem os mesmos ambientes. Eles estão ajeitando as docas, mexendo nas canoas. Eles estão lá arrumando o campo de arco e flecha. É a mesma coisa. O filme tem essa vibe bem naturalista, igual ao do primeiro Sexta-feira 13, então é tudo muito igual. A fotografia é igual, sabe? Esses planos de noite, que são bem sombrios, eles em volta da fogueira contando história de terror, é igualzinho a cena do Sexta-feira 13 parte 2. E a direção do Ralph Portillo também tá simulando a direção do Sean Cunningham. É aquela coisa que dá pra chamar de naturalista, como eu disse, ou dá pra chamar de direção estática de filme B, que eles querem alongar o máximo possível esse filme, então tem esses planos, que é tipo, a personagem entra por um lado da câmera, e aí ela anda bastante até sair do outro lado, a gente vê todo o processo dela fazendo nada. Só que a diferença é que aqui parece muito mais filme B, é uma direção que é muito mais estática do que a do Sexta-feira 13, que pelo menos tinha bastante movimento de câmera diferente lá naquele filme. E a direção é ruim não só na técnica, mas os atores estão bem ruins nesse filme. O filme não tem ritmo, não tem graça, sabe? As perseguições no meio do mato são muito chatas, que é só tipo um plano da garota correndo e um plano das pernas indo atrás dela. E são umas cenas que nem fazem sentido, porque a protagonista vira e fala, vou ali pro lago encontrar a minha amiga. E aí a garota fica 3 horas andando e correndo no meio do mato para sair nesse lago, gente. Esse acampamento de verão foi construído aonde? Foi construído em outro bairro? O lago tá a 7 km de distância, porra. E o que prejudica muito também é que a trilha sonora é muito fraquinha, cara. A trilha sonora parece só uma versão com muito desconto da trilha icônica do Harry Manfredino de Sexta-feira 13, porque é óbvio que eles copiaram até isso. O roteiro é uma zona pra variar, como é esperado para esse tipo de filme. Na maioria dos filmes do Sexta-feira 13, a ação acontece muito rápido no dia e os jovens nem chegam a perceber que os amigos deles estão desaparecendo. Mas nesse daqui, a trama se passa em vários dias diferentes. Então os jovens estão sacando que a galera tá desaparecendo e todo mundo continua sendo burro, sabe? Todo mundo continua andando sozinho por aí o dia inteiro. E eu não sei nem como que esse lugar tá funcionando ainda, como essa galera tá de boa. Porra, depois do terceiro desaparecimento já era pro xerife virar pro dono do lugar lá e falar, campeão, talvez seja melhor mandar essa galera embora. Uma coisa que é bem estabelecida no roteiro é o freezer do lugar, que no começo a protagonista e o Zero Graça ficam presos no freezer, que só tem como abrir a porta por fora, não por dentro. E o pior é que o freezer acaba sendo relevante, porque no final, quando a protagonista acha que o Jason é o assassino, ela leva ele e consegue prender ele dentro do freezer até os policiais chegarem. Outra parada bem estabelecida é o jogo que os personagens decidem jogar, porque é claro que tem um. O nome do jogo é Bloody Murder, que dá o nome pro filme, e é essencialmente um pique-esconde com mod. Uma pessoa sai e se esconde, e as outras pessoas todas têm que procurar. Então o que acontece é que o Jason puxa esse jogo
jogo e ele vai se esconder no meio da floresta, o que leva a outro grande problema desse filme, que é mais um filme B de gente andando na floresta, parece filme de lista estúpida que a gente fala aqui no canal. E esse jogo todo no começo serve pra ter uma pegadinha no final, que é quando o Jason se veste de Jason e dá um susto no rival dele. A parada é que essa cena toda termina com o Jason no meio do mato e umas pernas se aproximando dele, que a gente acha que é o assassino, e quando elas chegam perto, dá um fade pra próxima cena. O Jason então some do filme por um tempo, você acha que ele morreu off-câmera, né, que aquele era o assassino. Mas, lá pro último ato, o Jason volta. Ele aparece vivo e ele não explica nada. A gente não sabe de quem eram essas pernas que ele encontrou no meio do mato. Se foi o assassino, então o assassino não matou ele. Então eles se encontraram ali pra, sei lá, trocar uma fofoca, jogar um carteado, alguma coisa assim. Tem uma cena que a protagonista vai testar um circuito de obstáculos e ela tá subindo uma parede e quando ela tá tipo 1,5 metro do chão, o assassino aparece super malvadão e corta a corda pra ela cair e ralar o pulso. Eu só fiquei, que porra de plano de Dick Vigarista é esse, cara? Tipo, tu é um assassino slasher, tu mata a galera. Tu não vai tipo, vou cortar a cordinha aqui pra ela levar um leve tombo. A grande diferença que esse filme tem pro Sexta-feira 13 é que ele se passa em 2000, então ele apresenta alguma tecnologia da época ali, né? O que basicamente significa que a protagonista usa esse computador tijolão pra mandar uns e-mail bem rústicos pro pai dela. O pai dela tá presente no filme mais como uma entidade no computador a maior parte da trama até ele chegar lá no acampamento no final. Por um momento eu até achei que o pai dela fosse ser o professor em enredo por e-mail, mas isso não acontece, ele nunca dá informação relevante nenhuma nos e-mails dele e, pra falar a verdade, essa parte toda é bem inútil. O que eu não mencionei até agora é que esse filme tem uma lenda que tenta simular o Jason de fato. Eles têm um personagem chamado Trevor Moorhouse. Os personagens explicam ele como o bicho-papão do acampamento, mas a história dele nunca é explicada de fato, a gente nunca sabe quem é esse cara. É só um nome que a galera fica repetindo por aí. Quando os personagens começam a investigar a história macabra por trás do acampamento, é outra história, não tem nada a ver com esse personagem. Essa outra história que eles descobrem é óbvio que envolve o pai da protagonista, apesar de que ele mesmo nem tá tão envolvido assim. Ele foi monitor do lugar há muito tempo atrás. E o velho Rafa Doidão com desconto fala pro protagonista: pergunta pro seu pai sobre o Nelson, hein? A história é doida. E aí a protagonista invade a casa do velho, ela ia lá conversar com ele, mas ele não tava em casa, ela só falou, que se foda. Entrou e roubou uma foto. Nessa foto ela vê o pai dela com o tal do Nelson, que o velho falou pra ela investigar, né? E a protagonista pergunta disso pro pai dela e ele sempre responde uns e-mails meio, não lembro, não sei quem era. Você acha que ele tá escondendo alguma coisa, que vai ter uma grande revelação. Mas não, ele só não lembra mesmo, é isso. Eventualmente a gente descobre a história do Nelson. Era uma criança, um monitor no acampamento, sei lá, que quando eles estavam jogando o joguinho lá do Bloody Murder, ele entrou no lago e ele mais ou menos se afogou. E aí ele desapareceu por um tempo, mas aí depois ele voltou no ano seguinte pra matar um monitor que foi responsável pelo quase afogamento dele. É literalmente a história do Jason! Eles misturaram o Jason Voorhees e a Pamela Voorhees no mesmo personagem, mas é a mesma história! É surreal! A parada que eu fiquei me perguntando é, pra que ter essas duas figuras? Pra mim faz muito mais sentido o tal do Nelson ser o bicho-papão do acampamento, porque é um fato histórico comprovado que ele matou gente lá, do que esse Trevor Moorhouse que a gente só não sabe o que é porque ninguém nunca explica. Mas entre toda essa zona de roteiro, pra mim, o crime mais grave desse filme são as cenas de morte. Porque é aquilo, né? Slasher que não tem morte boa, que não tem muito efeito, é sempre uma desgraça, porque é o grande chamariz do gênero. Então o que a gente tem são essas cenas do tipo, a garota é atacada na despensa, mas aí a gente não vê nenhum ataque acontecendo, a gente só vê uma caixa de cereal no chão com sangue vibrante e uma faca com sangue muito fajuto. Começa a ter uns efeitos mais elaborados, tipo o amigo rival toma uma flechada no peito, então a gente vê a flecha saindo do peito dele, maneiro. Mas aí depois o cara louro com um cabelinho estúpido morre com uma cena que joga um dardo nele e é praticamente o mesmo efeito, né? Então não é muito criativo. Então pra encerrar esse vídeo, falta só falar da identidade do assassino, mas antes tem que falar de todos os suspeitos falsos que tem aqui. O fanfarrão obviamente não é, né? Porque enquanto ele tá passando a noite sentado no mesmo lugar na delegacia, acontecem outros desaparecimentos. E de qualquer jeito ele morre logo depois, bem cedo no filme, então não é ele. O Jason obviamente não é também, porque seria muito óbvio só pelo nome dele.
E a mesma coisa acontece, que o Jason é preso pela polícia e os assassinatos continuam. Quem fica mais óbvia como assassino no final é a amiga nova. A protagonista eventualmente vai atrás dos arquivos do acampamento para ver a família das pessoas que estão lá e descobre que o pai da amiga nova dela é o monitor que foi assassinado pelo Nelson muitos anos atrás. E eles são aquele casal da primeira cena lá do começo do filme, então pelo menos aquela cena conecta aqui de alguma maneira. Cara, pra mim, a amiga já era a assassina final do filme. Porque tem umas dicas boas disso ao longo da trama. Quando elas estão discutindo sobre os traumas de vida dela, a garota fala alguma coisa do tipo: ah, eu aprendi a canalizar o ódio que eu tenho disso em outras pessoas. Então é um preparo pra ela matar a galera, beleza. Quando a protagonista raciocina isso, tem até uma montagem que mostra como essa garota tava por trás de várias coisas ao longo da trama. Tem uma cena que a protagonista tá falando com o pai dela por e-mail, e aí a garota aparece, pede uma tesoura emprestada, e logo depois cai a internet e o telefone. Então fica implícito que ela foi lá pegar a tesoura pra cortar a linha, o que eu achei espertinho quando eu vi, e eles mostram ela fazendo isso depois. E quando o pai da protagonista aparece no acampamento no final, ele fica sozinho com a amiga nova dela e a amiga muda de atuação completamente. Ela vira totalmente Crazy Joe, como a gente chama aqui na trecheira, né? Que ela tá claramente ameaçadora, bolada, querendo matar o pai ali. Uma atuação de assassina. O que só deixa mais meme quando o assassino não é ela. O assassino é o equivalente do Steve Christie, que foi a revelação mais estúpida possível. Esse final todo é tão mal feito, cara. A protagonista tá lá acusando a amiga dela de ser assassina e a amiga só fala: não, o assassino está atrás de você. E ela pega um espelho ou qualquer coisa com reflexo que tava ali no chão convenientemente, mostra o reflexo do assassino pra protagonista, a protagonista sai correndo e nisso que ela tá correndo do assassino mascarado, ela esbarra com o Steve Christie. É uma cena que é muito rápida e é impossível desse cara ter trocado de roupa tão rápido assim pra emboscar a garota. Aí ele mostra o corpo de todo mundo que ele matou, que tava só pendurado numa árvore, tipo, pra todo mundo ver, mas aparentemente ninguém olha pra cima nesse acampamento, e ele revela que ele na real é o Nelson da história, né? Ele matou o cara que tava coordenando no acampamento de verdade e substituiu ele. E maluco, isso vem do nada, é uma reviravolta que não é nem um pouco preparada e parece ser só uma grande trapaça. Cara, não faz nem sentido, tipo, tu imagina que numa cidade pequena dessas, que faz esse tipo de coisa, o xerife saberia a cara do maluco que ia estar lá montando esse negócio desde o começo. E aí eu acho muito estúpido esse final, que a amiga teve um preparo tão bom no roteiro pra ser a assassina, mas ela era só uma pista falsa que não faz sentido. E o Nelson até tem essa historinha do passado, que ele quase se afogou e voltou pra matar a gente, mas a motivação dele é meio merda, sabe? Porque, tipo, ele não morreu, né? Ele quase se afogou, mas ele voltou. Foi uma experiência que ele saiu vivo. Então o filme também não explica muito o que aconteceu. O que deixa implícito é que o Nelson ficou doido por causa do jogo do Bloody Murder, que eles jogavam na época também, mas nem isso é muito aproveitado. O Nelson, no final, ele nem morre, ele só é preso pela polícia, porque é um final super sem graça de filme slasher. E pra terminar esse filme com um final mais estúpido ainda, porque aparece um segundo assassino, do nada, que é igual ao primeiro, usando uma motosserra, inclusive. Mas o segundo assassino não é ninguém relevante, ele é o tal do Trevor Moorhouse, que a gente não sabe quem é. Cara, eu acho que podia ter uma subversão interessante de um filme slasher aqui. Porque geralmente, cara, a gente tem dois tipos de vilões de filme slasher. Tem o vilão famoso, que é um Jason ou um Fred. Você já sabe quem ele é desde o começo, e a graça é ver ele matando gente e as pessoas tentando lutar contra ele, né? E tem o vilão Scooby-Doo, que já é a mais vibe do Ghostface e filmes pós-pânico, né? Que é um assassino mascarado que a graça é você descobrir a identidade dele. Esse filme podia fazer uma parada muito criativa, porque ele tem um assassino de cada, né? Ele tem o Nelson e ele tem o Trevor Moorhouse. Então podia colocar esses dois assassinos com visuais diferentes atacando o acampamento ao mesmo tempo e os jovens tendo que lidar com eles de jeitos diferentes ali. Mas o filme nunca aproveita isso, porque o tal do Trevor acaba que é só uma piada que tá na última cena do filme e nunca é relevante. Enfim, eu achei esse filme chatíssimo. Nas últimas reavaliadas que eu dei pro Sexta-feira 13 original aqui no canal, eu falo como aquele filme tá perigosamente próximo de ser um filme que não acontece nada e é só a gente andando na floresta. Esse filme aqui tenta copiar tudo que o primeiro Sexta-feira 13 faz, mas sem a competência. E sem as mortes interessantes também, né? Então ele cai nessa armadilha. Ele é um filme de gente andando na floresta e nada acontecendo. A categoria que eu coloco ele no final é um grande sonífero.